Vamos lá. Bom dia. José, bom dia. Abre sua câmera aí, vai. A gente bater um papo e começar aqui. Bora. José estava ontem, não estava? Ei, bom dia. Tudo bem aí? Tudo jóia? Você estava ouvindo a música aí ou não? Espera aí, deixa eu abrir seu microfone. Espera aí, deixa eu falar comigo. Abre seu microfone aí. Bom dia, não estava ouvindo a música, não apareceu música de fundo para mim. Apareceu? Não. Esse sistema aqui vai melhorar. Ficar só no silêncio. Ai, ai. É assim mesmo. Levanta. Tá acordando os filhos para a escola? Eu sei que tu não tá dormindo, vamos? Pede papo. Eu vou mandar essa reunião aqui pro pessoal lá, porque eles dizem que não estão conseguindo entrar. Você Eu conseguiu entrei pelo Instagram, que eu comecei a te seguir, aí tava ali o linkzinho para entrar, né? Aí eu entrei. no Instagram? Isso, eu fiz o registro, né, para entrar, daí entrei no e-mail, que veio um e-mail para mim, entrei no e-mail e ele apareceu para participar, no caso, né? Pelo link do meu e-mail. O pessoal está quebrando a cabeça aqui no grupo e não está entrando. Deixa eu ver o que eu posso fazer para ajudar eles. Foi lá nos links, né? Sim. Filha, vem, filha. Eu vou botar esse link lá, então. Vamos pra escola? Vou botar esse link lá para eles. Espera aí, eu já sei qual que é. É do Eu Grupo. Eu Grupo. Oi, filha. Cuida pra não bater aí. E foi meu sapinho. Bom dia, menino. Bom dia. Bom dia, menina. Tudo bem por aí? Vamos pra escola? Então vamos lá trocar de roupa. Aqui começa cedo, desde as 5, 4, não, 5 não, 4h30. Você vai levar ele na escola? São quantos meninos? São 3, 2 meninos e uma menina. Uau! Bacana, hein? Meu esposo trabalha, daqui a pouco, na verdade, daqui a pouquinho mais ele tá chegando aí. Mas como ele trabalha de noite como segurança, aí durante o dia sou eu com os 3 para levar. Nossa! É corrido, mas é bom. É bom, verdade. É muito bom. Olha, assim, ontem, na aula de ontem, tô falando, eu comecei a refletir muitas coisas, né, sobre o momento, tudo que tu passou, reflete no teu momento que tu tá hoje com o momento atual. Né? Comecei a imaginar, pensar, olhar para ela dormindo, eles também. Eu assim, caramba, se eu não tivesse eles, que eu fui mãe aos 18, né? Mas se eu não tivesse tido eles, talvez para passar por um momento de depressão que eu passei, ansiedade, que eu perdi meus pais lá na pandemia, né? Talvez eu não tivesse conseguido suportar e me curar tão rápido se eles não tivessem aqui. Mãe, foi um processo, assim... A minha processo levou a brinquedo de casa. De cura muito grande. Mas, olha, eu tirei força que eu nem se imaginava que eu tinha. A verdadeira frase, né? A gente descobre uma força que a gente nem imagina que tem com certas situações, né? Ela leva teu carrinho pra escola. Nossa! Isso é muito bom, né? Sim. Eu tive que ter força, eu tive que me erguer, que assim, ela tinha 1 ano.
A recém. Mas sacaram um lacinho. A mãe vai botar um só. Ela tinha 1 ano quando meus pais faleceram. Obrigada. Nossa. Porque, assim, eu tive o meu processo do luto, tudo, eu me permiti. Só que daí eu comecei a pensar assim, se eu for ficar aqui por muito tempo, eu tenho 3 filhos para criar, 3 filhos para cuidar. Meu esposo trabalhando à noite. À noite era o horário que eu ficava sozinha com eles. À noite era o horário que me dava as crises crise de ansiedade misturada com crise de pânico. Nossa. Mas se me curar, quem é que vai cuidar dos 3? Né? Quando me dava as crises, nossa, era horrível. E eu disse, tá, se eu não me curar, se eu não melhorar, quem que vai cuidar deles pra mim? Sou eu e meu esposo. Meu esposo não tá. Quem é que vai cuidar? Eu disse, eu tenho que me curar. E foi onde eu comecei. Fazer meditação, ler mais a palavra. Eu sou batizada, cristã. E comecei a me pedir mais, conversar mais com Deus, pedir mais para Ele me curar, porque eu precisava me curar. Eu já tinha ido a psicólogos, tudo, mas não eu estava me tornando dependente de remédios também. Eu digo, não, sou mãe, tenho 3 filhos, eu tenho uma vida ainda. Eles se foram, mas eu fiquei. Então, eu tenho uma vida ainda para percorrer e não era assim que eles iam querer me ver. Eu fui fazendo esse processo, fui indo, fui buscando a cura interior dentro de mim. E hoje eu falo sobre isso. Estou estudando... Você já está resgatando pessoas, no caso. Exatamente. Estou estudando mais sobre terapia. Eu acordo 4 e pouca da manhã para estudar, entender mais sobre terapia, porque eu fui em psicólogos, os médicos clínicos, né? Só que não funcionou para mim. Por quê? Porque eles me davam remédio. Eu tomava 4 comprimidos por dia, 2 pela manhã e 2 à noite. Eu passava o dia ocupada com 3 crianças para cuidar, não tinha como. Eu passava o meu dia apagada, eu não via o dia, porque dava muito sono os remédios. Eu digo, não então para mim aquilo ali não era o que eu queria. E aí eu comecei a pesquisar e Seu microfone fechou. Aí. Eu encontrei uma terapeuta, conheci uma terapeuta onde eu morava, que ela fez barra de axis comigo. E ali eu me apaixonei, porque eu comecei a acordar para as coisas. Porque eu me perdi quando eles faleceram. Por isso que ontem eu perguntei na aula se aquilo ali também era válido para todo, não só para pais e cônjuges, porque eu me perdi. Eu não sabia mais quem eu era, porque eu era muito dependente. Eu era independente do meu pai e da minha mãe. Eu não morava mais com eles, eu tinha renda, meu esposo trabalhando, eu e ele para as crianças. Mas eu ainda era dependente, porque se acontecesse alguma coisa, eu não me esforçava 100%, 1000% para resolver. Eu fazia um pequeno esforço, não deu, mãe, pai, consegue isso para mim, consegue aquilo. Então tinha aquela certa pequena dependência, né? E aí quando eles faleceram, eu me perdi completamente. Eu dizia, não sei nem quem eu sou, o que eu vou fazer, e agora? E se der um problema, para quem que eu vou correr? Sabe? E a gente se perde, né? E eu fiquei assim por muito tempo, que daí quando eu me perdi foi que ele deu... A gente fala, o Tico e o Teco pararam de funcionar. Eu não sabia nem quem eu era, o que eu estava fazendo, porque eu vivia de um modo que era tudo pelos outros. Tudo para agradar os outros. A vida que eu tinha era influenciada a agradar outras pessoas. Eu digo, tá aí os meus gostos e o meu agrado. O que eu quero fazer? O que eu quero estudar? Como eu quero viver? E aí foi aquele processo, assim, eles faleceram em 2020. 2021 me permitiu o luto. Foi o ano que eu digo assim, que eu fiquei na fossa. Né? 2022 foi o ano que eu comecei a buscar mais conhecimento para entender o que estava acontecendo comigo, como eu poderia melhorar, como eu poderia me curar. Né? E eu digo assim que foi tudo isso através do digital. Começou a aparecer pessoas através do digital na minha vida. Foi onde eu comecei a querer buscar mais, entender mais. Aí no finalzinho de 2022 eu já estava ali começando a dar uma engajada, e no começo desse ano que as coisas começaram a fluir um pouco mais.
Aí eu fiz Reiki como a minha primeira aula de terapêutica, né? Como minha primeira formação. Não, amor. Foi o Reiki, né? E daí em diante eu já escrevi um livro como coautora, já participei de algumas palestras, dei palestras em algumas escolas também para alunos falando sobre bullying. Eu comecei a entender que tudo que eu passei, né, durante esse período de 26 anos, que é a minha idade, é tudo isso que eu passei para ajudar outras pessoas que exatamente estão passando por tudo que eu passei, estão passando agora. E eu comecei a estudar, e eu já dei palestras, tudo, né? E aí, daquele eu digo assim, eu estou em constante evolução, né? Porque é aprendizado. Tem vezes que eu dou uma escorregada, às vezes dou uma decaída ali, e aí eu digo, não, vamos voltar, vamos assumir o controle de novo da situação, né? Como a Maísa fala, né? Ai, meu Deus. Se posiciona. Como a Maísa fala bastante isso. Tá, e se posiciona, se posiciona. Aí eu digo, não, vamos lá, tem pessoas que precisam, né? E aí eu tô estudando mais sobre terapia, porque eu comecei com a técnica, mas não entendia realmente o começo, essas coisas assim. Aí comecei a estudar mais sobre isso e estamos aí. Maravilha. É isso. Ó, eu vou começar a aula que ela está sendo gravada. Tem algumas pessoas que estão tendo algumas dificuldades lá no grupo, mas assim, eu já vi que algumas coisas não têm nem a ver com a plataforma. Quando a gente não quer dar o próximo passo, né? A gente acaba colocando um pequeno obstáculo fica gigante para a gente, né? Por conta disso. Mas nós vamos aqui que nós vamos hoje falar sobre sincronicidades, tá? E aí eu vou trazer para vocês, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês aqui é uma frase. É uma frase que eu gosto de falar muito, que é uma pergunta, né? Que infinitas possibilidades eu posso ser, ter e fazer que eu ainda nem conheço. Ou, melhorando mais ainda a frase, que infinitas possibilidades eu posso ser, ter e fazer hoje. Hoje, que eu ainda nem conheço. É muito forte, né? E eu queria seguir aqui nas perguntas para essa introdução. E uma pergunta que eu faço muito para as pessoas: quem é você? Faço para mim também, tá, pessoal? Quem é você? Quem você quer ser? E esse resultado depende do que você faz de perguntas. E esse resultado depende de mais uma pergunta: quem eu estou sendo agora? Parece complexo, mas é assim: para você ser aquilo que você quer, você precisa estar sendo agora, ou seja, você precisa estar na energia daquilo que você quer ser, né? E isso fala muito sobre sincronicidades. E aí eu trago duas palavras assim que eu amo falar sobre sincronicidades, que é o acaso e a coincidência. Duas palavras que os humanos inventaram para explicar uma coisa que ia acontecer exatamente daquele jeito. Acaso e coincidência, duas palavras que os humanos inventaram para explicar uma coisa que ia acontecer daquele jeito. Coisa que a gente não consegue explicar, a gente coloca essas duas palavrinhas na frente, acaso e coincidência, né? E aí, pessoal, para falar mais sobre sincronicidades, você precisa acreditar que tudo já está disponível. Tudo já está disponível para você o tempo inteiro, sabe? Tudo está disponível. Ou seja, o carro que você quer, a moto que você quer, o dinheiro, a casa, as pessoas, tá? Os eventos, os processos, qualquer coisa, tudo já está disponível. Você não fabrica nada através da lei da atração ou com sincronicidades.
né? Você não faz nada ser criado, você não cria nada com a força do seu pensamento, você apenas atrai para você, certo? Você não atrai somente, você abre o seu olhar para coisas que passam na sua frente toda hora e você não vê. Ou seja, quando você declara um desejo, uma intenção, talvez um sonho, quando você declara a intenção de comprar uma moto bis vermelha, por exemplo, eu dei esse exemplo na aula ontem. O que acontece quando você sai na rua? Você só vê a moto bis vermelha, não é? Aí você criou mais moto na rua? Não. Você criou uma realidade, você abriu o seu olhar para enxergar a moto bis vermelha na rua. Isso é muito top, né? Aquilo que passava na sua frente, na sua cara o tempo inteiro, e você não via, agora você começa a ver aos montes, né? Nossa, é muita moto vermelha. Só porque você declarou sua intenção, o seu sonho, o seu desejo. Isso é muito forte. Você estar aberto para as oportunidades. Ou seja, com o radar ligado para aquilo que você quer para a sua vida. Isso é você sincronizar o que já existe com o que você quer, né? E assim vale para tudo. Vale para uma casa com piscina, né? Eu tenho exemplo de pessoas que eu atendi que ela falou assim, Kiko, eu vou comprar uma casa em 6 meses. Já declarei para mim esse sonho, esse desejo, essa intenção. E aí, em 4 meses, ela me passou uma mensagem falando que tinha conseguido uma casa, uma proposta assim, irrecusável. O cara falou com ela, você vai me pagar tanto de entrada e o resto, como eu te conheço, cidadezinha pequena, né? Como eu te conheço, o resto você paga do jeito que você quiser. Aí eu falei, uau, que top. E o que aconteceu, na verdade? Quando ela declarou o sonho dela, o desejo dela, ela começou a ficar mais atenta, olhar aberto para as coisas que são, por exemplo, oportunidades oferecidas na frente dela. Olha que maluco isso. Oportunidades oferecidas para ela. Porque às vezes uma pessoa fala assim do lado dela ou do seu lado, eu quero vender uma casa, eu estou vendendo a minha casa e você não está aberto a isso. O que acontece? Você nem deu conta que a pessoa quer vender uma casa e às vezes essa casa é a sua casa. Quando você declara sonho, desejo, intenção, quando a pessoa fala lá do outro lado, eu estou vendendo uma casa, você escuta aquilo que você não escutava antes, sabe? Isso é você sincronizar o que você quer com o que já existe, já está disponível, né? E isso é muito forte, né? E eu gosto de falar muito da alma gêmea, da metade da laranja, que tem tudo a ver com você criar a sua realidade, você sincronizar as coisas, né? E nessa teoria que eu estudo, que eu aprofundo, né? Eu vejo que as pessoas sofrem quando estão procurando a metade da laranja, sofrem quando têm e vivem e convivem com a metade da laranja e sofrem quando perdem uma metade da laranja. Ou seja, o importante é sofrer, né? Porque sofre quando não tem, sofre procurando, sofre quando tem, sofre quando pede. É muito legal, porque é importante a gente lembrar de sincronicidade, de criação de realidade, que quando você liga o seu radar, por exemplo, você liga o seu radar desesperadamente procurando a metade da laranja, você vai encontrar 2 coisas. A primeira delas, você vai encontrar uma metade da laranja, porque na sua cabeça é metade, né? Então você vai encontrar uma metade que está faltando em você, porque você também na sua cabeça é metade, né? Porque você talvez tenha esquecido que é imagem e semelhança. Então a primeira coisa que você vai encontrar é uma metade.
né? E você está desesperado procurando encontrar uma metade. E aí fica os dois procurando no outro a outra metade, desesperadamente, ou seja, a frequência que você está é de encontrar desesperadamente uma pessoa. Aí você encontra uma pessoa que também está buscando desesperadamente uma pessoa. Dois desesperados, você imagina o que, que vai virar, né? Bom dia, Thalita. Bom dia, Augusto. Imagina o que você vai viver com essa pessoa e essa pessoa com você. Dois desesperados se encontraram. Que top! No começo é muito bom, porque dois desesperados, você imagina, vai soltar fogo para tudo quanto é lado, né? Vai ser o paraíso, maravilha, né? Mas depois, como é que um vai suprir essa falta, esse desespero no outro? Porque as duas metades, né, não estão completas. Então, essa é a frequência, sabe? E às vezes, pessoal, isso acontece muito, um exemplo clássico que todo mundo entende, é quando a gente fala de dinheiro. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que se fingiam bem de vida para impressionar a outra pessoa e a outra pessoa também se fingindo bem de vida para impressionar aquela pessoa. Aí eles se casam com a intenção de ser felizes para sempre, que vai suprir a minha necessidade financeira, a minha falta financeira. Aí depois eles descobrem que os dois não têm dinheiro. Mas eu pensei que você era rico. Eu pensei que você era rica. Eu que pensei que você era rico. Fica os dois lá, frustrados. Por quê? Por conta da energia, da falta, por conta de ser apenas uma metade da laranja. E nessa necessidade que as pessoas têm no relacionamento, existem várias, tá? Existe a necessidade física, a fisiológica, a intelectual, a financeira, espiritual, sentimental, emocional. Então, quando você entra para um relacionamento querendo encontrar na outra pessoa uma dessas necessidades, entendeu? A chance de se frustrar, de fracassar é muito forte, né? Porque talvez a pessoa esteja buscando a mesma necessidade em você. Isso é a teoria da metade da laranja. Não busque metade, não seja metade. Faz sentido isso? Rafael, bom dia, meu querido. Tamo junto aqui, hein? Então, pessoal, a alma gêmea é isso, né? Isso é sincronização. Ah, eu quero amor. Eu faço a cobrança do amor o tempo inteiro. Você quer o amor, você cobra o amor da outra pessoa, mas você não é a essência do amor, você é apenas a essência da cobrança. Ah, você quer receber amor? Então seja a própria essência do amor. Enquanto você ficar na frequência da cobrança, você vai receber rejeição, né? As pessoas vão afastar, né? Por simples proteção. Quando você cobra uma pessoa, ela se sente acuada, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim: a distância que eu tenho das pessoas é a mesma distância que eu tenho de mim. A distância que eu tenho das pessoas é a mesma que eu tenho de mim. E a distância que eu tenho das pessoas é a mesma que elas têm de mim. Fulano se afastou de mim. Pode perceber, pode investigar, porque o processo de afastar, ele é recíproco. Não existe isso. Você sente inconscientemente que alguém está se afastando e você, sem perceber, você também se afasta. Em energia, em essência, em palavras, sabe? Porque às vezes a gente não é proativo, né? De dizer o que está acontecendo. A gente simplesmente fala, tem alguma coisa acontecendo com o Rafael, ele não me passa mais mensagem, aí eu não falo nada e paro de passar mensagem, quando vê a gente se afastou. Aí eu falo, o Rafael se afastou de mim.
Não, a mesma distância que o Rafael tem de mim, eu tenho dele também. Isso é muito forte. Né, Rafa? Top demais. Então, gente, é isso. E dentro da teoria da sincronicidades, eu gosto muito de falar, de compartilhar o seguinte: para alcançar as coisas que você quer, sincronizar o que você quer com o que já existe lá fora. Lembra sempre disso. Você não cria moto Honda Bis nova só porque você falou que vai comprar. Simplesmente você abriu o seu pensamento, o seu olhar para enxergar coisas que passam na sua frente todo dia e você não via. Então você precisa fazer o quê? Você precisa pensar e sentir em uma frequência mais elevada. E tem que ser uma frequência do amor, da alegria, da paz, da realização. Porque se você vibrar no desespero, na pressa, na aflição, você vai afastar aquela coisa de você. Sabe, tem pessoa que às vezes passa assim, ela vê um carro, eu falei, nossa, eu quero esse carro, mas ela tá tão desesperada em querer aquele carro que ela vibra na frequência do sofrimento, da aflição. Aí o cara lá em cima fala assim, já está sofrendo antes de ter o carro, não vou dar esse carro, não vou dar. Agora, se você vê o carro passando, você fecha os olhos, respira, manifesta o que você quer para sua vida, através de um coração puro, alegre, conectado com o alto, entende? Aí essa frequência cria realidades. Isso é um segredo que poucas pessoas às vezes falam, né? Então não adianta só pensar e mentalizar. Antigamente o pessoal falava, bote o dedinho aqui, ó, mentaliza o que você quer. Não funciona. Não funciona, porque o campo elétrico do cérebro, que o cérebro são atividades elétricas, foguinhos, né? Cada pensamento é que é um monte de fagulhazinha elétrica passando. O pensamento elétrico, ele é menor, muito menor do que o campo magnético do coração, que é 5 a 6 vezes maior do que o do pensamento. Então, aquilo que você sente é 5 a 6 vezes maior do que aquilo que você pensa. Por isso que eles chamam o coração de pequeno cérebro. O primeiro estudo científico publicado sobre isso é de 1981. Não é muito antigo, perto da ciência. E foi lá que os caras encontraram 40 mil neurônios sensoriais no coração humano. O cara quase caiu da cadeira, porque falou, cara, não pode. Isso aqui pensa, isso sente, isso registra histórias e memórias independente do cérebro, porque está aqui no coração. Lembra aquela frase da avó da gente que falava assim, escuta a voz do seu coração, meu filho, é o melhor remédio que você vai ter na sua vida. Escuta a voz do seu coração. Segue o seu coração. E ela tinha razão, é verdade. 40 mil neurônios sensoriais no coração humano, o pequeno cérebro. Por isso que tem lá na Bíblia, né? Deus não fala no seu racional, Deus fala ao seu coração, né? Deus fala sempre ao seu coração. Guardar seu coração porque sua vida depende dele, assim como sua vida física depende de ter o coração saudável, sua vida espiritual depende dos seus pensamentos, tá vendo? Aquilo que você pensa vibra no seu coração. Isso é muito forte, né? Isso está lá em Provérbios, se eu não me engano, 4:23, né? No manual de instruções aí. O cientista descobriu isso agora, mas Deus já tinha uma conexão direta com o coração das pessoas, né? Então, pessoal, voltando lá no começo, quem é você? Quem você quer ser? E qual que é a pergunta mais forte? Quem você está sendo agora para poder encontrar, sincronizar com tudo aquilo que você quer ter, ser e fazer, que você ainda nem conhece,
que você ainda nem sabe. Isso é muito forte, né? Então, pessoal, tudo o que você quer, quer você. Eu amo essa frase, eu vou falar a vida inteira. O que você quer, quer você. Sabe? Se você está desesperado, procurando desesperadamente uma coisa, sabe? Aí já vem a outra frase. O que você não quer desesperadamente, quer você. A parte boa é que você controla tudo isso, sabe? Você pode controlar tudo isso, né? Eu adoro. Tudo entregarei, inclusive esse sofrimento, esse vitimismo, essa posição de coitadinho. Nada dá certo na minha vida, porque você não esvazia de tantas coisas que ensinaram, né? A gente não esvazia de tantas coisas que ensinaram para a gente a vida inteira. Seja vítima, chore, vai receber amor. Não é assim? Desde bebê a gente aprendeu isso. Chorou na padaria e ganhou Kinder Ovo. Chorava, ganhava bico, ganhava mamadeira. Então, se eu for vítima, quanto mais eu for vítima, mais eu vou ganhar. Por isso que às vezes eu não consigo criar a minha realidade do jeito que eu quero. Eu esqueço que eu sou imagem e semelhança, né? Eu duvido que vai acontecer. Ah, eu acredito em Deus. Você acredita em Deus, mas você duvida. Se você duvidou, já era. Não vai acontecer. Isso é muito forte. Eu dei um exemplo aqui ontem na aula das meninas lá do 30D, do Despertar 30D, de uma situação que aconteceu lá no hospital com uma colega minha, que ela falava que estava sem energia, estava sempre, né? E eu falei, tem um lugar lá no alto que tem toda a carga, toda a energia que você precisa, basta você ir lá e pegar. Ela falou, como assim, Kiko? É só fechar os olhos, subir o seu pensamento, deixar o coração ir, leve, e você vai recarregar toda a sua energia agora. E ela fez, ela fechou os olhos com 20 segundos, ela abriu os olhos e falou, ela falou assim comigo, surreal, parece um milagre. Eu falei, não é um milagre, é uma conexão com o alto, a conexão com a fonte, conexão com Deus, está disponível para você. E ela me relatou a semana inteira que continuou fazendo, e sempre deu certo. E aí um dia ela comentou isso, inclusive, com uma pessoa lá do hospital, um funcionário que estava lá no hospital também, sabe? E aí ele ouviu aquela história e perguntou assim para mim, isso funciona mesmo? Aí eu olhei para ele e falei assim, para você não vai funcionar. Sabe por quê? Porque você já duvidou. Você colocou dúvida, acabou. Isso é muito forte. A gente acredita em Deus, mas a gente duvida que as coisas boas vão acontecer na nossa vida. Se a gente duvida que as coisas boas vão acontecer na nossa vida, a gente duvida que Deus vai fazer as mudanças e as transformações na nossa vida. Faz sentido isso? Eu tenho fé, mas eu duvido, sabe? Eu tenho tanta dúvida que Deus vai fazer as obras em mim, na minha vida. A dúvida, ela é uma frequência que ela interfere, ela bloqueia. Acabou. Duvidou, acabou. Não tem como, sabe? E aí, voltando lá, você só precisa ser fiel à sua intuição, seu desejo, seu sonho, tá? Porque se você for fiel a tudo que você cria, né? Você declara que você quer de verdade, tudo isso começa a se mover em sua direção. Você abre o olhar para enxergar coisas que você não viu, oportunidades de trabalho, pessoas, etc., circunstâncias, eventos, tudo isso começa a apresentar na sua frente. E aí vem a coisa mais linda que eu gosto de falar, que não é você que segue os sinais. Tem gente que vê lá 10 e 10, 12 e 12, 21 e 21, fala, eu estou recebendo um sinal, sabe?
Aí você começa a seguir o sinal. O que significa esse 10 e 10? Ah, que eu tenho que fazer isso e tal. Não, não é você que segue o sinal. Essas horas exatas, essas horas iguais, talvez sejam apenas vamos dizer assim, uma palavra de afirmação, um elogio que vem do alto para você. E aí, cara, vai aí. Só estou encontrando uma forma de falar para você que você está no lugar certo. Estou conferindo, estou validando o seu caminho. Mas normalmente a gente espera o sinal. Mas é o sinal que vem atrás da gente. É a moto bis vermelha que vem atrás da gente quando a gente fala que quer comprar a moto bis vermelha. E a gente espera o sinal. Deus, estou esperando, só me dá só um sinalzinho. Por favor, hoje. Faz alguma coisa, mexe um negócio dentro de casa, quebra um copo, dá uma ventania aqui para mim receber o seu sinal que eu posso ir. E ele está lá em cima. Cara, eu já te dei tudo. Eu que estou esperando você andar. Caramba, você está esperando o meu sinal. Isso não é uma corrida de 400 metros, você precisa ouvir o tiro, pá, para lá fazer a sua largada, não. Você já está aí para fazer, vai embora, cara. E o resto você deixa comigo. Não é assim? Peça e serás atendido. Sabe? Isso é criar realidade, né? Isso é criar realidade. Ah, eu não consigo. Ah, imagina sempre o pior cenário. Não sei, isso é perigoso. Estou de mal comigo mesmo, estou de mal com a vida, não gosto do meu corpo, mesmo sendo imagem e semelhança. Deus estando dentro de você, pessoa, né? Ou seja, você é criatura feita pelo Criador, então por que você continua negando o seu poder? Porque você nega a sua unção, a sua missão, né? Por que você nega a sua configuração? Essa que você já nasceu com ela, né? Criatura, vamos dizer assim, esculpida pelo Criador. Então, porque você fica se comparando o tempo todo, fica triste só porque não tem dinheiro, que queria uma casa para morar, que não é essa que você quer. Aí você fica de pirraça, né? De pirraça com o seu Criador. Até quando? Até quando você vai ficar de pirraça com a sua vida, com o seu Criador, com quem te criou? Ah, mas eu queria 100 mil seguidores. Queria faturar 1 milhão num único lançamento. Aí eu pergunto, você acha mesmo que Deus estaria convocando todas as pessoas para irem para Alphaville agora e deixar o resto do mundo todinho desguarnecido, sem soldados? O mundo inteiro desamparado porque Deus está convocando todo mundo para ir para Alphaville agora. Esse é o sonho da maioria das pessoas. Talvez tenha um vizinho, né, do nosso lado, precisando de uma palavra, um colega de trabalho, precisando se libertar de uma história. E às vezes essa liberdade é alcançada quando a gente conta a nossa história, né? Essa história que a gente nega até hoje, que eu nego também parte dela. E agora eu estou aprendendo a honrar e respeitar toda a minha história, sabe? Enquanto o Senhor não me der o que eu quero, porque o meu colega tem, o meu mentor tem, eu vou ficar emburrado com a vida. Eu vou acordar de mau humor. Eu vou ficar de mal comigo, ou seja, eu vou ficar de mal com o bem mais precioso que Deus me deu, a vida. Forte, né, galera? Tudo isso é a base da sincronicidade. Eu fiz até algumas pesquisas aqui, ó. Eu adoro esse Coríntios aqui. 1 Coríntios 15, 36, né? Que ele faz uma referência à lei da atração, da sincronicidade, né? E ele fala que a semente não pode produzir frutos a menos que morra primeiro. Ou seja, a gente precisa matar essa frequência, esse hábito de ser vítima do mundo, das coisas.
sabe? Ou seja, deixar de lado as coisas que estão fazendo mal para a nossa vida, que estão impedindo que a gente encontre a moto bis vermelha na rua, sabe? A gente precisa fazer isso. Ou seja, abandonar o passado, libertar da nossa história do passado, porque a gente não é a nossa história. Ninguém aqui é a sua história. Ah, Kiko, ele me traiu. Isso já aconteceu no auditório, treinamento do hospital. Kiko, ele me traiu. Tudo bem, ele te traiu. Foi hoje isso? Não, foi há 5 anos. Cara, e você está nessa frequência. Sabe o que você está sincronizando? Você está sincronizando com a essência, a frequência, a vibração da traição. Você entra no auditório com cara, jeito e andar de traída. Você vai para uma relação com a essência da traição, de traída. Você está na frequência de traída, a pessoa vai te trair de novo. Mas ele me traiu, mas foi agora. Mais do que isso, tem alguém te traindo agora, criatura? Não. Então sai dessa história. Liberta dessa história, porque não é a sua história. Você não é a sua história. Você não é o seu passado. Você estava lá no seu passado, mas você não é o seu passado. Isso que fala em Coríntios, ou seja, abandonar o passado para atrair coisas novas e positivas em nossas vidas. Muita gente fala sobre o Jânio, já falou, esvaziar. Esvaziar primeiro, para depois poder se encher de Deus, da unção, né? Isso é muito forte. Portanto, vos digo que tudo que pedires em oração, credes que recebeste, será assim. Mas precisa acreditar, pessoal. Não tem que ter dúvida. Peça e eu te darei. Peça, eu vou fazer. É simples assim. Só que aí a gente coloca a dúvida no meio. E às vezes a gente pede de manhã 10 vezes, de tarde 10 vezes, de noite 10 vezes, e Deus está lá em cima falando assim, cara, esse cara está desconfiado que eu não vou fazer. Ele está com muita dúvida. Ele fica me pedindo o tempo inteiro. Ele não acredita que eu vou dar para ele. Olha como é que você é forte. Quando eu peço desesperadamente uma coisa o dia inteiro para Deus, ele fala, ele não acredita que eu vou fazer. Ele está duvidando de mim. Isso é muito forte também, né? Muito forte. Os pensamentos de hoje são o que determinam o seu amanhã. Provérbios 23, 7. A lei da atração afirma, né, que os nossos pensamentos e emoções têm um impacto significativo em nossas vidas e no que atraímos para nós. Portanto, é importante manter pensamentos positivos para atrair coisas positivas. Quando você coloca o foco naquilo que você não quer de jeito nenhum que aconteça, o que você está fazendo? Você está criando mais daquilo. Você está sincronizando com aquilo que você não quer, trazendo para perto. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu tenho dedo podre. Enquanto você falar isso, vai ter dedo podre. Você decretou. Está decretado. O dedo podre está decretado. Eu não consigo emagrecer. Não vai conseguir. Nem meio quilo. Está decretado. Aí você vai num evento e tem lá um pãozinho assim, né? Aqueles hamburguinhos pequenininhos. Aí você olha aquilo. Aí você fala em voz alta, assim, para surtir mais efeito. Nossa, isso aqui engorda, mas eu vou comer só hoje. Aí eu já falei isso lá no hospital uma vez, na hora que teve um coquetel, depois do treinamento. Isso aqui engorda, mas eu vou comer, só hoje. Falei, deixa eu falar um negócio para você, pessoa. Esse pãozinho pesa 30 gramas.
mas você usou uma força tão intensa para falar que engorda, que esse pãozinho vai te engordar 1 quilo. Um pão de 30 gramas vai te acrescentar 1 quilo. Sabe por quê? Porque o seu corpo vai te obedecer. Entendeu? Você deu um comando. E a gente precisa cuidar dos comandos que a gente dá, né? A gente precisa cuidar. Pois o que o homem semear, isso também colherá. De novo aí, galera. Semeou, pensou, manifestou, declarou sonho, desejo, intenção. Tudo isso você vai colher, tudo isso vai se aproximar cada vez mais de você. Isso é muito forte. E o primeiro aqui, que a gente já falou aqui, só que aqui está bem mais bonito. Peça e receberá, procure e encontrará, bata e a porta será aberta para você. Mateus 7,7. Né? Ou seja, mas tem que pedir com fé, com persistência, para poder ser capaz de alcançar. Né? E nesse versículo, eles acreditam que a gente visualiza o nosso desejo, mantém essa atitude positiva, ou seja, quem você está sendo hoje para alcançar aquilo que você quer ser. É assim que Deus vai responder, que o universo vai manifestar o seu desejo. Né? Muito legal tudo isso. Eu adoro falar sobre sincronicidades. Né? Tem uma coisa que eu trouxe aqui também, que é interessante. Cadê? Aqui, sincronicidade é o ato de ser síncrono ao mesmo tempo, ou seja, ações convergem ao mesmo tempo para um mesmo ponto. Ou seja, tudo está disponível para o mesmo ponto, tudo está disponível para mim. Tudo vai acontecer, né, em relação e né, vamos dizer assim, por declaração minha daquilo que eu quero para mim, né? E aí eu trago 2 palavras para falar sobre isso. A gente precisa quebrar: acaso e coincidência. 2 palavras que o ser humano inventou para explicar uma coisa que ia acontecer exatamente daquele jeito. Exatamente daquele jeito. Ah, isso foi uma coincidência, encontrei. Não, tudo acontece quando tem que acontecer, né? Primeira lei espiritual da Índia. Não existe acaso e coincidência. E uma coisa que eu gosto também de convidar as pessoas para refletir, e eu deixo como reflexão até final dessa aula de hoje, é sobre as portas, né? Bata as portas e elas se abrirão, não foi isso que eu falei aqui? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas portas. Queria convidar vocês a quebrarem uma verdade que a gente criou para nós mesmos, coisas que ensinaram para a gente a vida inteira sobre as portas. Porque, na verdade, as portas elas são metafóricas, são figurativas. Só que a gente é tão inteligente, é tão capaz, a gente é tão racional, que quando a gente fala em meditação sobre as portas, a gente é capaz de criar uma porta super resistente, de madeira, com fechadura e tranca. E qual que é o convite, galera? O convite é para que a gente comece a fechar os olhos e derrubar, destruir todas as portas. Ou seja, mudar as verdades sobre as portas. Não existe porta, pessoal. Porque quando eu falo assim, as portas se abrirão, qual é a imagem que vem na sua cabeça? De uma porta fechada, né? E o que eu convido vocês a fazerem agora? Destrói tudo isso. Não tem porta mais. Não tem porta na sua frente.
Isso são bloqueios metafóricos, sabe? Mas faz muito efeito, né? No nosso padrão mental de criação, de sincronização, como uma muralha, como um empecilho, como um obstáculo concreto, real, que a gente cria na nossa frente em relação àquilo que a gente quer. Ou seja, derrubem todas as portas. Feche os olhos, na próxima meditação, destruam todas essas portas na sua frente. E comece a afirmar que não existe porta. Não existe porta. Tudo está disponível o tempo todo para nós. Tudo está disponível o tempo todo. A gente só não vê porque a gente não declarou a nossa intenção. A gente só não vê porque a gente não está sendo fiel aos nossos sonhos, às nossas intenções, aos nossos desejos. Se você for fiel ao seu sonho, sua intenção, seu desejo, não tem como dar errado. Vai passar na sua frente a moto bis vermelha. Faz sentido isso, pessoal? Quero agradecer de novo aqui a presença de vocês, a permissão, sabe? Para mim evoluir, crescer aqui junto com vocês, desbloquear uma série de coisas, né? De poder estar aqui dando essa aula. E sinto-se à vontade para abrir o microfone agora, porque eu quero ouvir um pouquinho aí da galera. A galera perde a oportunidade, vai eu. Cheguei atrasado, mas tô aqui. A sincronicidade é tudo que a gente está vivendo, né, Kiko? Tudo que a gente fala parece que encaixa com aquilo que o outro tá falando no dia seguinte ou falou no dia anterior. Muita coisa que você falou, mas uma principal que acho que ninguém comenta, você não chegou a falar isso, mas é uma coisa que eu penso e de fato eu acho que é verdade. A turma fala que a gente é a imagem e semelhança de Deus. A parte de imagem e semelhança de Deus, muita gente não percebe, mas não é fisicamente. Fisicamente a gente não é imagem e semelhança de nada. A gente é imagem e semelhança da gente. Ser imagem e semelhança de Deus é parte de criação. Deus nos tornou semelhante a criar tudo aquilo que a gente quer. Ele nos deu o poder de criação, de acesso àquilo que já existe e trazer para o mundo, para o plano físico. E a gente não percebe isso, e a gente não entende aquela parte de farei o homem minha imagem, faremos o homem minha imagem e semelhança. Nossa imagem e semelhança. Eu falei, poxa, o que Deus fez, estava fazendo? Criando. E a parte de os criacionistas, a gente cria. A gente cria o nosso futuro, a gente cria aquela história do... Você falou de passado, meu passado, eu até anotei aqui, seu passado te condena. Não, nosso passado nos liberta. Isso. E não adianta. E outra coisa da porta que você acabou de falar, eu não sei se você sabia, aquela passagem de eu sou o caminho, a verdade e a vida, você sabia que são as 3 portas do templo, né? Não, eu O sou templo... aprendiz, né? Você sabe que eu sou aprendiz da Bíblia. Tá, você pode procurar. O Templo de Salomão tem 3 portas. A primeira porta chama o caminho, a segunda porta chama a verdade, a terceira porta chama a vida, que é o Santo dos Santos, que a turma tinha que ir amarrado para se morresse lá por causa da glória de Deus, vinha arrastado. Então, Deus não tem porta. Deus estoura essas 3 portas e leva direto para o céu. E leva direto para aquilo que a gente realmente foi criado para ser. E às vezes a gente fica achando, mas por que acontece isso comigo? Mas não percebe que o caminho que a gente resolveu trilhar que levou naquela circunstância, naquele resultado, e a gente quer culpar Deus. Deus, por que isso? Por que aquilo? E a gente não acessa, a gente não... A parte de acreditar que você falou é muito real nos dias de hoje, né? Porque a turma quer, mas... E aí, mas o que você faz? Eu até uso uma coisa meio besta para usar esse exemplo. O cara fica orando, pai, eu quero ganhar na Mega Sena. Pai, Deus, eu quero ganhar na Mega Sena.
Deus um dia enche o saco e sopra bem no ouvido. Meu filho, joga. É bem isso, né? É bem isso. A gente não sai da posição de vítima, né? Porque a gente aprendeu, né? Quando a gente está na posição de vítima, a gente recebe amor. Quando a gente chorava, a gente recebia bico, mamadeira, né? Água. Depois a gente chorava mais velho, era Kinder Ovo na padaria, brinquedo no supermercado. As pessoas, às vezes eu conheço no hospital casos de gente mais idosa que elas adoecem só para receber amor e carinho, né? Porque ela adoece, vai para o hospital, as enfermeiras cuidam dela, fica lá uma semana, 10 dias. Quando ela vai embora, ela fala assim: Nossa, eu não queria ir embora, que aqui eu tenho tanto amor, tanto carinho. Aí eu pergunto às enfermeiras, aposto que ela volta. Elas falam assim: Kiko, é impressionante. Tem uns casos aqui, umas histórias que elas adoecem só para receber amor e carinho. Volta para o hospital. Ou ela vai adoecer o corpo dela porque inconscientemente a doença tem um ganho emocional. Quantas pessoas fazem isso também, às vezes, quando tem filho espalhado pelo Brasil, ela adoece e todo mundo corre fim de semana para visitar a mãe. Aí ela se cura, né? Aí passa 2 meses, os filhos não estão visitando, ela adoece de novo, porque a doença tem um ganho, né? Todo Isso é mundo. muito forte. Então a gente pensa, aí inconscientemente, a gente faz aquela posiçãozinha de sofrimento de vítima, que a vida não tá boa, não sei o quê, para ver se a gente recebe. Só que aqui a gente viu hoje, precisa esvaziar daquilo que está te impedindo, daquilo que está te colocando na caixinha da vítima, do mimizento, né? A gente precisa esvaziar isso, acreditar que a gente é realmente, igual você falou, imagem e semelhança. Nunca vi um Deus com a cervical curvada, baixado, triste, de mal com a vida, aborrecido. Como que você vai conseguir mudar a sua realidade, sincronizar com as coisas que estão passando na sua frente? A moto bis vermelho que você não consegue ver, se você está de cabeça baixa. Então é isso. Mas você acha, porque ensinaram para você a vida inteira que quando você chora, quando você se aborrece, você ganha amor, você ganha abraço, você ganha acolhimento. Eu já fui assim, sabe? Eu chegava para as pessoas, nossa, estou passando uma situação tão difícil, está faltando dinheiro, não sei o que e tal. O que as pessoas fazem quando a gente faz assim? Elas correm da gente. Por quê? Nossa Senhora, ninguém quer isso. Agora você chega, ó, eu estou passando um momento desafiador, mas eu estou disposto. Estou disposto a nova oportunidade e tal. É diferente de você fazer o mais de vítima possível, sabe? Você vê que existem duas estratégias, assim, você está disposto a mudar e você comunica isso para a pessoa, é a sua intenção, ou você se coloca numa posição assim, por favor, me tira, me ajuda, me tira daqui. Bem vítima. Sabe onde você vê muito isso claramente? Eu fico estudando a estratégia de fala do pessoal morador de rua. Tem uns que falam, cara, compra essa bala aqui, mano, não sei o que e tal, vamos prosperar e tal. Aí eu falo, cara, esse cara tem a pegada. Tem uns que falam assim, por favor, você não tem um dinheirinho aí, porque hoje eu não almocei, não consegui almoçar, meu menino tá precisando de remédio, não sei o que, vou na farmácia, olha a receita e tal. Aí você fala, ele tá esperando receber, mas ele tá fazendo o papel de coitadinho. Só que aí você vai atrair o quê? Você vai criar mais dessas coisas na sua vida. E ninguém vai estender a mão. A maioria não vai estender a mão para um coitadinho, para um vítima. Agora o cara tá lá na rua, você fala, cara, você tá na rua, mas você tá sorrindo, você tá brincando, tá respeitando as pessoas. Cara, eu tenho um trabalho para você. Isso acontece muito, a gente sabe de histórias assim. Mas o cara tem que estar na frequência daquilo que ele quer ser. Ele tem que estar sendo aquilo que ele quer ser, de verdade. Muito forte, né?
Gratidão. Aqui, eu vou abrir um parênteses de uma coisa que aconteceu comigo hoje de manhã. Diga. Eu tô meio sinusite atacado, meu filho também. Meu filho mais do que eu. E feira aqui. E eu tenho umas pessoas na cidade que, assim, eu não tenho muitos clientes aqui porque a exportação não vem, não para esse evento. Mas eu tenho outras pessoas aqui que eu precisava de conversar com elas. Eu tenho meu sócio, tem algumas coisas que a gente tinha que programar, né, e acertar. E hoje de manhã eu acordei 4 horas da manhã, toda congestionada, meu filho também estava irritado. E eu estava conversando com ele, né? Falei, meu filho, e conversando, né? Eu sei que essa semana tá complicado, que a mamãe tá ficando mais ausente. Ele falou, tá mesmo, mãe. Aí eu falei, mas eu vou cuidar de você agora, tá bom? Ele tá. Aí eu falei, quem mais cuida de você? Né? Aí ele, o vovô cuida, a vovó, a Ana, tal. Aí eu falei assim, então eles vão cuidar de você essa semana. A mamãe vai ficar um pouquinho mais ausente, eu conto com a sua compreensão. Você tem que entender que a mamãe vai ficar ausente, mas semana que vem a gente volta ao normal, tá bom? O que ele virou para mim e falou o seguinte: mas eu só amo você, eu só amo você. E quando você não tá aqui, eu sinto medo e frustração. Aí eu entendi exatamente isso que você falou. Quando eu não estou, o que que ele faz? Ele chora, ele faz pirraça, ele joga os brinquedos, ele faz uma birra danada. Ele passou mal essa semana, está bem pior que eu. Por quê? Por causa do emocional, porque eu estou mais ausente. E eu tenho certeza que lá para sexta-feira ele vai estar bem. Porque sexta-feira é um dia que eu vou direto, né? E nesses dias eu tô chegando em casa, trocando de roupa e saindo. Foi assim domingo, foi assim segunda. Ontem eu tive aula, né, do 13 que eu tô fazendo. E hoje eu vou chegar em casa. Eu tenho também um compromisso. Então, eu vou chegar em casa, vou tomar banho, vou só trocar de roupa, vou sair. E ele tá que tá. E por que que ele adoeceu? Porque ele vai ter que. Ele já percebeu que adoecendo, eu cuido dele mais, e dou mais atenção a ele. Então, o emocional e o psicológico dele já está assim. Impressionante que ele deu um nome para o sentimento dele. Ele falou: eu amo você, mas eu só amo você. E quando você não está aqui, eu sinto medo e frustração. Eu falei, gente, uma criança de 4 anos falando isso para mim. É top, Mas né? é bem isso. A gente aprende muito E eu com. tô assim, hoje em dia eu consigo entender e ver isso. Antigamente não, eu achava que era frescura, que era besteira, era birra, que tinha que brigar, que tinha, sabe? E hoje eu já tenho uma postura muito diferente em relação a isso. E conversar com ele tendo 4 anos, ele entende o que está acontecendo. Né? Eu já percebi que ele não tem idade, mas ele entende tudo o que está acontecendo. E ele já entendeu os sentimentos dele. Por ele entender o sentimento dele, ter trabalhado isso tanto na escola quanto eu com ele, eu consigo fazer com que ele entenda melhor o que está acontecendo. Nossa, E é muito impressionante. Foi muito forte para mim hoje de manhã. nossa, que legal. Ensina mesmo, né, Thalita? Criança é uma escola. A gente enfrenta, às vezes, até a famosa febre emocional, né? Não sei se já passou por isso. A criança tem febre, mas Já. não tem nada. É simplesmente ela criou uma febre para falar assim: olha eu aqui, ó, tô aqui, sabe? Cuida de mim. É muito forte isso. E às vezes a maioria das vezes é inconsciente.
Só que esse inconsciente é perigoso, Totalmente inconsciente. né? Para criança não, mas para as pessoas como nós, esse inconsciente é perigoso, porque a pessoa já está ansiosa, depressiva, e ela começa a criar doença, o corpo começa a criar doença como um grito de amor, um grito de socorro. E um dia você cria uma doença que depois você não consegue reverter, né? Porque só se você Verdade. entender como é que funcionou o mecanismo da criação para você se curar. É muito mais fácil se adoecer nesse mundo de hoje do que se curar. Porque se você abrir o Uhum. TikTok, o Kawaii, entendeu? Instrução para você ficar doente tem aos montões. Uhum. Agora, para você se curar, você tem que selecionar, buscar, e às vezes você não encontra em todo lugar, não é verdade? É igual aquela. Foi colocado essa semana no grupo a matéria que o Fantástico fez sobre TDI. Eu vi, nossa, Então, aí eu achei aquilo muito interessante, né? E eu vi a matéria inteira e eu li um artigo sobre isso. A psiquiatra falou, geralmente, uma pessoa que tem esse transtorno, eles tiveram um trauma muito grande na infância, que vai de 0 a 6 anos, né? Esse período. Até os 6 anos a criança teve trauma, mas foi um trauma tão grande que não lidar com a dor, eles tiveram uma distorção de personalidade e de identidade. Então, eles criam essas identidades e essas pessoas dentro deles, pessoas diferentes, tem pessoas que têm 28 identidades, mas é tudo para fugir daquele trauma. Então, quando eles estão tratando uma pessoa que tem isso, eles têm que juntar todo mundo e descobrir qual foi esse trauma que a criança, essa pessoa sofreu na infância, que ela está evitando, que ela faz de tudo para não confrontar, para poder unificar aquela pessoa de novo. Isso é muito interessante. Por quê? E eles não podem confrontar, porque se eles confrontarem diretamente a pessoa com o trauma, a pessoa vai simplesmente criar uma outra identidade, vai fugir daquilo ali. Então, todo o trauma que a pessoa tem, que é muito forte na vida dela, depois desse evento de infância, eles criam uma nova identidade para poder ir superando aquilo ali, porque eles não sabem confrontar as emoções, e eles não sabem lidar com aquilo que eles estão passando naquele momento. Eu não sei a minha opinião sobre aquele fato específico para a menina que foi colocado, eu achei que foi um pouquinho forçado, mas eu vi os casos que é muito impressionante, que você vê que a pessoa realmente está mudando totalmente. é uma Totalmente, fuga, né? é Depois que uma eu pesquisei um fuga. pouquinho mais. É uma fuga. Eu vejo assim, não para mim é questão de honrar e respeitar a sua história, as partes boas e as não tão boas também, né? Quando você rejeita a sua história, quando você nega a sua história, você não está disposto a honrar e respeitar, não está disposto a ressignificar. Esse é o meu sentimento em relação a isso. Aí você vai recriando a sua própria identidade. Você vai se afastando do seu eu verdadeiro, da sua essência, daquilo que você nasceu com isso para fazer, sabe? Ou seja, é uma fuga constante, permanente e um distanciamento do seu eu verdadeiro, da sua essência divina, que você nasceu com ela, sabe? Esse assim, é o mecanismo que eu entendo. Eu tenho um ponto de vista em relação a essas coisas que, assim, o movimento obscuro que existe aí mundial veio para isso mesmo, para adoecer as pessoas, né? Os interesses que existem da indústria de medicamento e eu vejo
entre aspas, a criação de novas doenças, sabe? Me perdoem as pessoas aí que aceitam, né? Mas, por exemplo, o TDAH virou uma modinha no mundo. Eu tenho 2 colegas que acho que eu falei com vocês, eu estava numa conversa com os 2 colegas, um tem 35 anos, outro tem, sei lá, 28, e aí, de repente, saiu coisa de um remédio. Mas você é TDAH também? Aí eles sorriram um pro outro, tipo assim, cara, nós somos da mesma... Aí eu falei assim, que parada, que conversa é essa aí? Aí ele falou assim, não, que eu descobri que eu sou TDAH agora há pouco tempo. Falei, que parada. E aí? Não, aí eles começaram, me deram uma cortada, né? E você tá tomando esse remédio? Não, esse eu tomo. Nossa senhora, virei uma máquina, que não sei o que e tal. Eu fiquei olhando assim, falei, vocês estão precisando de umas boas palmadas, sabe? E vocês estão precisando de TDAH, pô. Você nasceu configurado por Deus, mais semelhança. Você tem tudo que você precisa dentro de você para fazer aquilo que você quiser. E se você é mais lento, ou mais não sei o quê, ou mais... Não importa. Rapaz, para de pensar que tem coisa errada dentro de você. Não tem nada de errado, não. Ele é sonso. Sou mesmo. Ó, episódio de ontem com meu filho, de 13 anos, buscando ele na escola para vir almoçar aqui comigo. Andando na rua, eu com o marmitex já na mão, ele... Ô pai, você anda muito devagar pela rua. Falei, engraçado, Antônio, eu olhando você anda muito depressa, né? Eu achei bacana a gente ter esse entendimento, que você é um cara que anda depressa e eu ando devagar. Aí ele, mas por que você anda devagar? Eu falei, exatamente porque eu já tive pressa, eu já fui igual a você. Mas hoje eu não tenho pressa mais. E tá tudo bem, entendeu? Nem você é melhor, nem eu sou melhor. Só que você anda depressa e eu ando devagar. Aí falou, mas eu tô saindo da escola, eu não sei o quê, eu tô com fome, tô com a mochila. Por isso que eu tô com pressa. Eu falei, engraçado, e eu não tô com pressa. Eu não tô com pressa. E ele ficou me olhando, continuando andando no mesmo batido, e ele lidando com a ansiedade dele para lá, com o pensamento acelerado dele para lá. Entendeu como é que são as coisas? Não existe nada errado dentro de ninguém. Mas às vezes as pessoas começam a aprender a comparar, a classificar, a dar rótulo. Porque ele é sonso, porque ele é devagar. Sou, e tá tudo bem, gente. Se eu for devagar assim, se tá te incomodando, você tem que cuidar para isso não te incomodar mais, porque, entende? Porque aquela grande frase que eu adoro compartilhar, para fechar as coisas tem que ser sempre ela. O que me incomoda, me controla. O que me incomoda, me controla. Então, se eu andar devagar, não falei isso com ele, mas se eu andar devagar e incomoda você, cuida disso que te incomoda, porque está te controlando. Está controlando seu emocional, está te tirando do sério, está fazendo você vibrar naquela frequência. Meu Deus, não aguento. Sabe? É muito isso. Uma coisa que eu tenho aprendido bastante, Kiko, sempre você vai achar alguém que te incomoda, né? Que te irrita. Eu começo a olhar para aquela pessoa, o que tem em mim que eu preciso melhorar que essa pessoa carrega? Por que ela me incomoda tanto? Eu tento procurar, cara. Eu fico tentando. Eu falei, que falta ainda curar aqui que essa pessoa me incomoda tanto? Eu fico até curioso, às vezes. Você olha, tem não vou falar o nome, mas tem uma pessoa da turma do Pablo. Meu, eu não posso encontrar. Parece que eu não achei ainda. Mas eu falei, mas caramba, essa pessoa me irrita de um tanto, mas ela não fez nada, é só o jeito dela. O que tem nela que eu preciso curar dentro de mim? Não achei ainda. Eu falei, um dia eu vou perguntar para ela. Às vezes ela tem a resposta. Mas assim, essa pessoa que é só de olhar assim, só na frequência, você já... É?
Tá vendo? Você tem poder de leitura de energia das pessoas, mas ainda não sabe usar ele totalmente. Sim. Eu Daí você também estou fica. aprendendo, tá? Mas eu, assim, ultimamente as leituras das pessoas, da energia, tá assim, gritando em mim. Coisa Não, absurda. normalmente eu consigo ver, mas tem algumas que você fica meio olhando, olhando, olhando. Não sabe o que é, né? É, eu falei, tem alguma coisa escondida aí, mas é em mim, não é nela. Que toque, E, cara. e é engraçado, né? Porque tem vez que a gente. Tem vez. Há muito tempo atrás a gente pegava, aceitava isso e falava, não gosto daquela pessoa. Virava as costas e tchau. A gente não dá nem oportunidade da pessoa ser quem ela é, né? Meu santo não bate, assim a gente falava. É, E aí o que acontece? Eu evoluí nesse sentido. Hoje, para mim, faz sentido. Antes, meu santo não bate. Antes, chegava num lugar e falava, o ambiente aqui está pesado. Nossa, que energia densa. Agora eu evoluí para uma coisa maior, porque eu aprendi que se eu sou imagem e semelhança do Criador, então eu posso mudar a energia do lugar. Então, eu quebrei uma verdade que muita gente ainda carrega. E aí, se você submeter essa verdade de que o lugar está pesado, você vai se sentir pesado. O que que eu falo? Ah, aqui no interior a gente chama de mitideza. Que cara metido, sabe? Mas é real. Eu mudo a energia do lugar só por estar lá. A pessoa fala, tá pesado aqui dentro. Eu falei, eu vou mudar. Eu falo assim, eu vou mudar agora. Por quê? Porque eu sou imagem e semelhança dele, não tem como dar errado. Eu vou pisar aqui dentro e eu vou transformar essa energia densa numa energia leve. Mas é aquela mesma coisa que eu falei lá atrás. Não pode duvidar. Se duvidou meio segundo, não funciona mais. Tem que falar assim, vou. Pisei, mudei a energia do lugar. Aí eu paro de me submeter à energia das outras pessoas, porque ela realmente existe, né? Mas se eu falo, nossa, energia densa, já recebi. Isso é muito legal, né? Tem uma pessoa quietinha ali, ó lá. tá fazendo download da alma ainda. Fala aí. Nós vamos encerrar. Quem fala, quem quer falar? Gente, é porque eu cheguei, o barco já estava andando, eu estava tentando entrar, só que tem que baixar 2 aplicativos. Depois que eu baixei o outro, aí deu certo. Eu digo, eu quero ver se eu não vou entrar nesse negócio. É. Eu estava aqui, é porque como eu peguei já andando, eu estava aqui refletindo com tudo que vocês estavam falando. Essa questão que o Kiko falou da gente ficar vivendo e declarando as coisas, né? E as coisas do passado. Eu vivi o meu passado, minha vida toda. Eu digo sempre que eu vivi o meu passado durante, eu acho que uns 45 anos, porque depois que eu descobri... Porque as nossas dores é assim, você tem que saber de onde vem a sua dor, é que nem cupim. Você tem cupim dentro de casa, não adianta você botar remédio, eles podem até sumir, mas aparece, não, você tem que ir no foco, né? Eu sempre comparo as minhas dores com cupim, porque se você não for no foco, você pode até acalmar, mas eles voltam. Então, é igual a nossa dor, a gente pode até querer esconder, não querer mexer, mas ela vai vir, ela vai sempre vir atrapalhar a sua vida. E foi o que aconteceu comigo, que eu não sabia de nada, não entendia o que estava acontecendo, mas minhas dores começou com 1 ano de idade, quando meu pai se separou da minha mãe. Então, ali começou. E na vida adulta, eu atraí pessoas, mesmo pessoas boas, pessoas legais, mas atraí pessoas que fizeram eu viver aquela dor. Por quê? Porque eu passei a minha vida procurando o amor do meu pai. E aí eu passei a minha vida vivendo a dor, porque eu só falava na dor, eu me vitimizava, que nem você falou aí, eu me fazia de coitadinha com a minha história, por quê? Porque eu queria
aquele acalento eu queria, aquele abraço que eu não tive do meu pai, aquele beijo, aquele eu te amo, e eu passei a minha vida procurando isso. Quando era criança, eu não sabia. E aí, quando adulto, adolescente, foi a fase da revolta. A fase da revolta, da mágoa, de tudo. E adulto, a gente vai começando a criar alguma consciência, mesmo não entendendo nada e não sabendo como fazer, porque não aparece uma pessoa para te dar a mão, não aparece uma pessoa para te dar um abraço, só aparece gente para te criticar. Porque a gente sabe que hoje ainda tem gente que pensa que depressão e tudo é frescura, e é uma doença muito grave. Eu não tive aquela depressão mesmo de não conseguir nem me levantar, mas eu sempre fui uma pessoa muito forte, eu sempre fui uma pessoa que eu me virei sozinha, né? E aí, de não esperar por ninguém. Por quê? Porque eu fui a mais nova e fui criada só. Então, eu passei minha vida vivendo essa dor. E o que você foca, expande, né? Então, eu acho que quando eu acordei, quando eu descobri isso, eu só não pirei, porque eu já tinha feito já tinha estudado desde 2020, que eu vinha estudando, método CIS, aí fazendo curso, imersão, e fui entendendo tudo o que estava acontecendo. Então, a gente só não pira porque a gente já está mais ou menos centrada. Mas aí tem essa questão também de, como o Rafael falou, a questão de você, às vezes, como eu digo, foi muita coisa para derrubar, tem muita coisa. Todo dia a gente aprende um pouco e é muito... às vezes a gente pensa assim, meu Deus, quando a gente pensa que se livrou de uma coisa, a gente se pega, às vezes, voltando. Aí, opa, vem uns pensamentos, que sempre vem, né? Nem todo dia. Antes eu acordava mal-humorada, hoje eu acordo todo dia feliz, agradecida. E eu entendo hoje que até as coisas que não são boas, que acontecem com a gente, que hoje eu entendo que tem um lado bom, tem algum significado, né? Hoje eu sei lidar com isso. E às vezes, eu também vou... Tem certas pessoas que eu tenho essa sensibilidade também, sempre tive, e a gente parece que vai, com os estudos, vai aprimorando mais. De sentir, assim, quando a pessoa chega, alguma coisa está de errada. Principalmente falsidade, eu sentia muito isso. Parece que a falsidade era uma fumaça. A pessoa chegava e eu via a fumaça. Assim. Não sei se eu tenho muito isso. É como diz, né? Antigamente eu dizia, o santo não bateu. E hoje eu faço o mesmo questionamento. Outro dia, essa semana mesmo, final de semana, tinha uma reunião de uma coisa, de um pessoal conhecido, que tinha alguma família, e aí tem uma pessoa que não bate, aí agora eu já olho com outros olhos, eu digo, mas por que é que não entra? Aí eu fico também me questionando, o que é que tem nessa pessoa que não está me agradando? Qual é o problema que está em mim? Aí às vezes, eu descubro que eu digo, o problema não está nela. Mas, às vezes, é a questão mesmo da pessoa, a gente vê que a pessoa é um pouco falsa e tudo bem, a gente fala normal, beleza, mas às vezes eu sinto isso, sabe? Sabe aquela coisa que a pessoa fala de todo mundo, se fala de todo mundo, fala de mim também, então... Tem coisa que às vezes não bate, às vezes eu sinto, quando eu vejo assim que é uma coisa que não vai dar, aí beleza. Mas quando eu vejo assim, alguma coisa em mim está me incomodando, então o problema está aqui. Aí eu começo a questionar também, me perguntar. Mas é muito interessante isso, a questão das nossas dores, quando a gente não sabe, a gente não entende, e a gente coloca a dor ali para não mexer, para não poder, mas ela está ali, ela vai. É que nem o cupim, você não foi no foco, não acabou, ele vai aparecer todo tempo. Enquanto você não for no foco e der, né, resolver. E eu vejo que tem coisas que e as nossas dores, como eu sempre digo, nossas crenças é muito enraizadas, gente do céu. Às vezes a gente pensa que tirou e só
só cortou por cima, a raiz ficou, e tem que tirar tudo. E é muito interessante, porque a gente vai aprendendo todo dia, lutando. Às vezes, às vezes eu estou travada, eu estou sozinha nessa caminhada, e eu fico, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou agora para São Paulo, agora dia 3, tem uma imersão lá, mas vou passar mais dias. E eu estou dizendo, Deus, eu não sei o que é que eu vou fazer, mas eu estou sentindo que é para ir. E faz tempo que eu estava planejando essa viagem. Eu ia muito para São Paulo, quando eu tinha minha loja de roupa, mas para comprar e tudo. E agora eu estou indo para Alphaville. Eu não sei o que é que vai acontecer. Só vai. Só vou. Só vai, Abraão. Estou sentindo que é para ir. Mas estou com aquele pensamento de que vou ter algumas respostas, porque tem umas coisas que eu estou aqui. É como eu disse, a frequência do rádio, né? Às vezes falha, e aí eu tenho que... será que Deus está dizendo isso ou é eu que estou querendo isso? Ou é eu que vou fazer alguma coisa que não é para fazer, mas é o que eu estou querendo? Então, a gente fica mais observadora. E é como eu digo, a frequência às vezes ainda não está 100%. Eu ainda tenho, algumas vezes, alguma dificuldade, né, para ouvir, porque é tudo tão incrível o que está acontecendo, que às vezes a gente fica, meu Deus, é isso mesmo? Então, a viagem eu estou indo. Eu aproveitei essa imersão, quero fazer outras, tomara que tenha esse mês de setembro, que eu vou para lá. Mas eu só estou indo. Mas sabe aquela coisa que, se fosse a Silvânia antigamente, ela não ia. Com medo de chegar lá, não tem ninguém, e eu vou ficar num lugar que eu nunca fiquei. Não ia, com certeza a Silvânia antiga não ia. Agora eu vou, apesar de ficar um pouco assim apreensiva, mas estou tranquila. Vou, vai ser bom, e já estou profetizando um monte de coisa, e é isso aí. Top. Silvani, galera. Ô, Josélia, abre sua câmera aí que nós vamos fazer um stories aqui, tá? Silvani, tá anotado aqui, ó. Ela mandou um monte de código pra gente. Ela escreveu assim, ó, eu escrevi sobre você. Sobre o seu perfeccionismo, que ainda não colocou para fora o perfeccionismo, porque até para colocar para fora tem que ser muito perfeito. E eu achava o máximo isso, achava Então, que era... E ela falou assim também, o perfeccionismo é a maior roubada do mundo. Parece um parente da gente. É verdade. Tá gravado aqui, ó. Ai, que massa. Aqui, Agora eu também anotei essa frase. Eu estou também só sou printando a tua perfeccionista, tá? anotação, viu? Estou só printando, eu vou xerocar tudo e juntar com a minha para ver. Vamos, Porque tem os códigos, né, que a gente pega das outras pessoas. Isso é muito massa. vamos fazer um livro do PMR Feeling, né, Thalita? É massa. Thalita travou a imagem, congelou, mas já tá lá, eu tenho certeza. Aí, vamos fazer o livro do PMR Feeling. E vai ficar muito massa, viu? Esse livro. Ó, já vai o stories aqui, ó. E aí, pessoal, mais uma manhã do PMR Feeling com pessoas aqui incríveis. Guarda bem esses rostinhos, esses nomes aqui. Só gente que fica aqui, ó, resgatando vidas, transformando pessoas e mudando a história de uma família, pelo menos uma por dia, claro, né? Gratidão pela permissão e tamo junto. Até depois do fim. Amém. Estamos aprendendo com o Jânio. Kiko, coloca um vídeo lá, porque eu estou no celular e não dá para eu... Só foto. Gratidão. Alguém quer falar mais aí? Transbordar mais? Ai, muito bom. A gente já sai energizada daqui, né, gente? Maravilha, obrigado. Eu que saio aqui feliz, mas o meu peito parece que vai explodir, assim, ó. A vontade é de sair gritando, de querem resgatar um monte de gente que a gente tem, porque... Vocês tinham que acompanhar um bastidor. Depois que eu desligo aqui, para vocês verem como é que eu fico. Eu vou lá na varanda, abro os braços, respiro, assim, ó. Ah, que felicidade, que energia. É muito bom. É bom. É como diz, a gente
eu sempre pedia muito a Deus. Quando eu comecei esse meu processo, né, de transformação, de começar a enxergar as coisas, em 2020, foi que começou mesmo. E eu pedi a Deus, digo, meu Deus, eu não vejo ninguém, eu não via ninguém na frequência, eu não tinha com quem conversar, eu não tinha com quem dividir. E eu pedi a Deus, coloca pessoas que estão com o mesmo propósito, com a mesma vibe. E aí comecei a fazer a mentoria, comecei a entrar em curso e começou a aparecer gente, é tanto grupo aqui que eu já não sei mais dar conta de tanto grupo, de tanta gente. E é muito bom, porque eu olhei ao meu redor e eu digo, gente, não tem ninguém. E a gente fala muito desse negócio de ambiência, né? E eu sempre eu era muito de viajar, não podia ter um feriado, eu viajava. Aí chegou, acho que tudo é fase. Aí depois me aquietei mais e nunca mais viajei assim para longe, né? E eu digo, gente, eu preciso sair, eu preciso ver outras pessoas. E aí, por isso também eu disse, eu tenho que ir em São Paulo, eu tenho que ir em outros ambientes, até para ter respostas de outras coisas, que às vezes, é como eu digo, a gente faz tanta coisa errada, eu sempre eu fiz muitas coisas e nunca perguntei, por que eu estou fazendo isso? Por que eu vou fazer isso e não isso? Né? A tal da pergunta, que foi no SPR que eu pirei com algumas chaves. E uma delas foi a pergunta. Eu nunca fiz pergunta. E aí teve coisas recentes que eu tinha feito, aí eu digo, cara, por que eu fiz isso? Aí eu fui responder e tive a resposta. E tudo que eu faço hoje, eu faço pergunta agora. E aí apareceu um monte de gente na minha vida e essa vibe é muito boa, porque às vezes você amanhece assim um pouco desanimado, às vezes com as travas mesmo que a gente tem da vida, com as coisas que acontecem. E aí entra no grupo, aí tem o PMR, né, que depois a gente deu continuidade. Engraçado, quando o Rudy falou, eu amei, porque eu também pensei nisso, né, porque tem outro grupo que faz, mas é todo sábado. E aí, quando terminou o PMR, eu pensei, gente, a gente devia se reunir. Parece que era a vontade. Aí não falei, né? Que eu ainda estava meio assim com o grupo, ainda não estava me conectando com todo mundo. E aí eu amei quando ele colocou lá, eu disse, cara, ele sentiu aquela energia. E eu achei muito bom, porque isso faz muito bem, porque eu sei que aparecem pessoas aqui que às vezes amanhece não legal, não muito bem. Isso aqui faz a pessoa sair com outra energia, né? É muito bom isso. Verdade. Do jeito que a energia negativa contamina, a positiva também, né? Gratidão. E aí, Rafa? Encerra aí, Rafa. Você, É nóis. igual o William Bonner, você que vai dar uma boa noite aí no final do jornal. Vai. Boa noite. É isso aí, galera. Silvani demora para falar, mas quando fala, desce a ladeira, né? Eu falo pelos cotovelos. No dia da minha aula eu tenho que botar os tópicos, porque senão eu vou ficar falando aqui. Fique em paz, o que já quebrou o lacre de horário da aula. Não calada, viu, Rafa? Já. Eu passei muito tempo calada e aí Deus abriu minha boca e eu digo, agora, gente, só ele para me calar. E ele tá lá no céu assim, ó. Meu Deus! Pra que eu fui mandar ela falar? Ai, ai. Ou melhor, por que ela não falou antes, né? Eu passei 40 anos calada, né, minha gente? Vocês acham o quê? Agora tem muita coisa para falar, né? Nossa, que lindo, nossa. Eu acho que é vivendo e aprendendo. A gente tira uma escama do olho por dia, né? Não tem como. E tem muita gente, vocês são loucos, vocês são isso. Eu nunca fui muito normal mesmo. Eu sempre não gostei muito da normalidade, de ser igual aos outros, sempre quis ser diferentão. E, de fato, é o que é certo. Você tem que ser diferente de todo mundo. Na verdade, a gente é diferente de todo mundo, né? A nossa unicidade, a nossa independência, a nossa... Não independência, mas a nossa identidade precisa ser revelada e os outros precisam saber que a gente tem identidade própria.
Independentemente de qualquer pessoa que a gente siga ou ande junto. Pô, você anda junto com tal pessoa, tal, ando, mas eu posso ser parecido com ela, mas não sou igual. Top. A gente acha, a galera enfia a gente num patamar numa moldura que não é nossa, às vezes só porque a gente anda com a pessoa, mas esquece de ver que, apesar de a gente andar junto com algumas pessoas por questão de valores e princípios, a gente tem os nossos próprios, não que sejam diferentes de todo mundo, mas a nossa identidade é totalmente diferente, apesar de termos a mesma linguagem. Putz, é para fazer, tá, beleza, então a gente vai fazer, a gente consegue comunicar que tem que fazer aquilo. Ah, mas na hora de comer, putz, o cara não gosta de peixe. Paciência. Eu não gosto de peixe. Paciência. Vai ficar brigando porque a pessoa não gosta de comer isso ou comer aquilo, porque eu tô usando o peixe porque é um exemplo para falar da identidade da pessoa, mas é o jeito. Não sendo nada de errado, é a identidade da pessoa, acabou. Ela é mais isso, mais aquilo, menos aquilo, é a identidade dela. Não dá pra gente querer usar o mesmo molde para todo mundo. A gente não é uma produção em série de Deus. A gente foi feito à mão. Top. Então, igual aquelas bonecas que a turma faz à mão. É uma pincelada. Cada pincelada tem um desenho. Na parte do cabelo eu pulei da fila, mas tudo bem. Essa pincelada não pincelaram direito. Mas, normal. Eu só até abri um parênteses que a turma, uma vez eu comentei disso, dos caras do Pablo. Você tem problema com isso? Eu falei, problema não, mano. Eu uso isso daqui pra quebrar gelo e pra fazer amizade mais do que você pensa. E é isso. Gratidão, Kiko. Gratidão a todo mundo que está acompanhando a gente aqui, acompanha todo dia. Galera, gratidão também. E aí, Josélia? Você que vai dar o boa noite do William Bonner? Boa noite. Gostei. Fala de novo. Boa noite. É um boa noite diferente, né? Ele é sério, ela é sorrindo. Boa noite. Gostei. Mas é sobre isso, né? Qual o teu nome mesmo, a moça que tá com a câmera aberta? Silvani. Como é que tá seu Instagram, Silvani? Eu não coloquei. Como é que tá o seu Insta? Oi? Silvani. Oi. O seu arroba, qual é? Seu arroba. Silvani.torquato. Ah. Que eu acho que eu não coloquei aqui. Eu vou configurar, porque eu queria era entrar. Muito bem. Eu vi que você botou no grupo lá. Rasguei tudo, rasguei cerca de arame farpado no peito, passei e tô dentro da aula. É isso aí. Vai, José, atrapalhamos você aí, né? Tá aí. Ela disse, ela ficou 40 anos calada. Aí, no caso, agora eu peguei isso como um insight, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, né? E eu falo bastante e falo alto. Idioma de família, gritando. Esse é o meu. Né? E como ela disse assim, fiquei 40 anos calada e agora eu vou falar. E eu, por falar demais, eu sempre escutava, né? Tu fala muito, só que eu não consigo ficar calada. E agora que eu comecei a destravar muitas coisas, e agora sim eu quero falar. Tá? E eu começo a falar, que eu estava falando contigo no começo, né, Kiko? E eu falando, eu me travando e falando, mas eu me travava, mas me travava por causa dessas questões, né? Quando a gente tem que falar, botar para fora, porque quando a gente não fala, isso eu aprendi, a gente guarda muita coisa dentro da gente e faz muito mal. Muito mal, e depois a gente tem que estar tratando, trabalhando isso, né? E hoje eu tenho 26. E tudo que eu guardei da infância, hoje eu tô tratando, porque a maioria das coisas eu repasso para os meus filhos tudo aquilo que eu guardei. E eles não têm culpa, eles são outro ser humano, é outra época, e nós estamos vendo agora, não é aquela de hoje lá atrás, né? E é muito essa questão da gente falar. Eu falo, às vezes eu faço umas lives, eu fico ali, eu falo. Eu falo, quem tem que ouvir, escutou, para quem é.
foi assim, aconteceu isso, e a gente tem que mudar isso aí, bora. Top. Você já tá resgatando vida, que eu sei, tá? Já me contaram aqui. Olha. É isso, galera. Gratidão, então. Vamos encerrar. Vocês vão cuidar Ó, das suas vidas agora, que eu vou cuidar da minha, tá? E a gente se vê aí a qualquer momento. Amanhã tem até aula também de novo. De quem que é amanhã? Depois eu vou olhar lá no calendário. Thalita sabe já. Gratidão, então, pessoal. Beijo no coração. É vocês. nóis. E, Tchau. e vê se não some, viu? Isso é mais importante de tudo. Deixa eu parar a gravação aqui para não deixar gravando. Ai, parei a gravação.